Olá, meus amados, amados do Senhor, que a graça de Deus esteja com cada um de vocês, que a sua vida, que o seu lar seja uma bênção nas mãos do Senhor. Muito obrigado por você estar aqui comigo, juntos, seguros nas mãos do Senhor, para sermos vaso de bênçãos, levando essas mensagens da palavra do Senhor aonde quer que nós formos. E você, junto comigo, partilhando estas mensagens para o máximo de pessoas possíveis. Muito obrigada porque você se inscreveu, muito obrigada. Sejam todos bem-vindos. Aqui é o seu canal, onde você pode, junto comigo, lutarmos todos os dias por toda a nossa vida, por todos os dardos inflamados do maligno, lutarmos contra as trevas, levando a verdade na nossa vida e também partilhando cada uma delas. Vamos orar, agradecer a Deus por mais um momento que podemos estar aqui juntos conversando da palavra do Senhor. E hoje vamos falar sobre um povo que tem sido oprimido, como também a vida de nosso irmão, de nosso exemplo também de vida, para nós seguirmos como ele foi, um homem guerreiro, firme, pelo que era reto, Moisés, né? Oremos. Santo Deus, eterno Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, eu te louvo e te agradeço por cada um dos teus filhos e tuas filhas que aqui estão, Senhor. Obrigada por cada um que se inscreveu e por cada um dos teus filhos que buscam a tua palavra, que buscam a verdade para as suas vidas. Que o Espírito Santo do Senhor os use como instrumento em tuas mãos, que abençoe o seu lar, a sua família, tudo que eles tocarem a mão, sejam abençoados por ti, Senhor. Que cada um de nós possamos ser vasos de bênção em tuas mãos. Usa-nos, Pai, segundo o teu querer e a tua vontade. Concede-nos o entendimento e o discernimento da tua palavra todos os dias, que ao estudarmos, ao partilharmos e falarmos da tua palavra, nos dê a alegria, o prazer de estudar, de te amar cada vez mais. Muito obrigado, Senhor, por teu cuidado. Fica conosco e ajuda-nos mais uma vez na nossa conversa sobre as maravilhas que o Senhor nos deixou através dos teus servos, como Moisés e muitos outros. Eu te suplico essas bênçãos e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Oh, queridos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, de saúde, estejam bem física, mental, espiritualmente, profissionalmente. Espero que você possa estar feliz, ansioso, uma ansiedade boa, aquela ansiedade boa esperando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Amados, hoje falando aqui, vou ler o verso que é justamente das lições maravilhosas que nós temos e teremos durante todo esse trimestre, porque amo cada lição que o Senhor nos dá para aprendermos como vivermos para louvor, honra e glória do seu nome, né? É maravilhoso. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 23 a 25, diz: os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Aleluia! O seu clamor chega até Deus. Não se esqueça, amados. Não se esqueça de continuamente orar, de buscar ao Senhor. Deus ouviu o seu gemido, dele se lembrou. Por que se lembrou? Deus não esquece de nós. Lembre-se disso. Isso é apenas
tradução que foi colocada, mas que não, Deus, ele não se esquece jamais dos seus filhos. E de sua aliança com Abraão, com Isaque, com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Por que houve esse período, que teve esse tempo que eles sofreram ali? Infelizmente, amados, foram as escolhas de cada um. E assim, por que Jesus está demorando hoje? São nossas escolhas, é a nossa vida, os pecados que muitos dos filhos de Deus ainda guardam e ainda estão apegados. E o Senhor quer que todos sejam salvos, libertos. Mas, infelizmente, assim como chegou a libertação para o povo de Israel, vai chegar para mim e para você, muito breve. Estejamos nós preparados ou não. Olha só, o Senhor, ele não abandona suas ovelhas feridas e não os deixa para que Satanás as despedace, certo? Ele sempre a fortalece em suas fraquezas. Deus, amados, fortalece a mim e a vocês nas nossas fraquezas. Ele não nos deixa só. E o Senhor, ele nos liberta. Ele liberta aquele do poder de Satanás. Que o poder de Satanás prova e tenta. Deus, ele liberta. E também, ele nunca abandona quem nele confia. Olha só. Salomão foi abandonado por Deus porque deixou de confiar nele e preferiu seguir todas as influências pagãs de suas esposas e quase que se perdeu. Foi salvo como um tição tirado do fogo. Mas o exemplo ruim, todo o legado dele ficou, né? Onde muitos têm caído, mesmo tendo a vida dele como exemplo, como advertência. E mais aqui, quem afirma ser filho ou filha de Deus, deve confiar sempre em Jesus. Fazer o contrário é negar o fato de que ele nos ama. Não é? Quem se recusa a avançar até que veja todo o passo claramente assinalado à sua frente, nunca efetuará coisa alguma, mas todo que manifesta sua fé e confiança em Deus, submetendo-se voluntariamente a Ele, suportando a disciplina divina, amados, esse nunca se arrependerá, como Moisés, se tornará um obreiro de êxito para o Senhor o guiar. Aleluia, louvado seja Deus. Você não quer ser claramente assinalado à sua frente, para que realmente você seja manifestado na fé, na confiança em Deus e seja voluntariamente submetido a Ele e ser um cooperador de Deus, para que realmente Deus lhe torne um obreiro de êxito para a sua vinha. Eu quero, em nome de Jesus. Espero que você também busque todos os dias aperfeiçoar, ser um vaso, um obreiro de valor, de êxito nas mãos do Senhor. Porque vale a pena, amados, vale a pena qualquer sacrifício, qualquer renúncia que você e eu façamos na nossa vida. E mais, em seus esforços para se habilitar a ser cooperadores de Deus, os homens, olha só,
Os homens com frequência se colocam em tais posições que os habilitam para a moldagem que o Senhor deseja lhes dar. Olha que bênção. Precisamos, amados, precisamos nos colocar à disposição para que o Senhor nos habilite, nos molde para o que Ele deseja fazer através de nós. Aleluia! É um privilégio, não é? É um privilégio grande podermos dar a nossa vida por amor a Cristo. E o que mais o Senhor pode fazer? Não são, pois, portadores, como Moisés? Olha só, eu e você somos portadores como Moisés da semelhança divina, submetendo-se à disciplina de Deus. Moisés, amados, veja bem, Moisés se tornou um instrumento santificado, aleluia, por cujo intermédio o Senhor podia agir. Você não quer ser um instrumento santificado por Deus, para que Ele possa agir através da nossa vida, para toda e qualquer missão que o Senhor tem nos dado. É maravilhoso, não é? Moisés, ele não hesitou em trocar seu caminho pelo caminho do Senhor. Jamais. Quantas pessoas, amados, têm se perdido porque trocam o caminho do Senhor pelo o seu caminho e se dar mal. Moisés não fez isso. Ele fez a melhor escolha da sua vida. Ele não trocou o seu caminho pelo caminho do Senhor, embora este o conduzisse por veredas estranhas, por sendas ainda não palmilhadas. Ele não reclamou, ele não disse, não, eu não quero mais saber. Ele não o conduziu por veredas. Ele não se atreveu, amados, aliás, ele não se atreveu a fazer uso da educação dele para mostrar a insensatez das ordens de Deus e a impossibilidade de lhes obedecer. Jamais. Ele simplesmente abraçou o que o Senhor estava lhe oferecendo. Jamais ele não fez isso, não. Então nós, eu e você, não tomamos a nossa educação para colocar à frente da vontade do Senhor. Sejamos como Moisés, ele não se atreveu a fazer uso da sua educação. Ele simplesmente aceitou, a obedecer tudo que o Senhor falava. Ele deu bem pouco valor às suas próprias qualidades para completar com êxito a grande obra que o Senhor lhe havia designado. Aleluia! Eu quero ser como Moisés. Eu quero, até o fim dos dias, até o dia que o Senhor aparecer nas nuvens do céu, eu quero ser. Eu quero ser como Moisés, ter qualidades de valor, ter êxito em toda a obra que o Senhor me der. Eu fico feliz, imensamente feliz com cada um de vocês que entram aqui e que compartilha, que se inscreve, para que cada vez mais esse canal cresça, que muitos e muitos outros possam escolher ouvir a verdade e viver esta verdade com todo o seu amor, com todo o seu desejo de servir a Cristo. Você está aqui não por mim, não por mais ninguém, mas simplesmente por Cristo Jesus, porque o Espírito Santo te chama para ser um co-obreiro de Deus.
Então, aqui como Moisés, ele simplesmente, amado, simplesmente, ele completou com êxito a grande obra que o Senhor lhe havia designado. Quando começou o seu encargo de livrar o povo de Deus da servidão, um empreendimento não promissor, que realmente você lidar com seres humanos como ele tinha que lidar, não tinha nada de promissor ali. Só tinha canseira, enfado, né? Reclamações, murmúria, como ele ouviu muito. Mas ainda assim, segundo todas as probabilidades humanas, ele confiou naquele para o qual tudo é possível. Olha que maravilha, que bênção. Aleluia. Que eu e você, amados, possamos confiar naquele que tudo é possível. Tudo que você desempenhar, tudo que você puder combater as trevas do mal, os enganos, as mentiras que você abre o YouTube e tem aos montes, cada aberrações com o nome do Senhor. O Senhor precisa de cobreiros seu para pregar a verdade, para falar a verdade. E é você que está aqui comigo, que juntos iremos completar com êxito a obra do Senhor. Deus, amados, deseja que seu povo se prepare para a crise que está prestes a vir. Que cada um de nós estejamos preparados e prepararemos outros para estar prontos quando o Senhor vier nas nuvens do céu. Preparados ou não, vejam bem, todos terão de enfrentá-la. Eu prefiro enfrentar ela preparado, não é? E você? Que bom, meu amado, que bom, minha amada, que você também quer enfrentar essa crise preparados, fortalecidos, alicerçados na palavra do Senhor. E somente os que têm levado a vida em conformidade com a norma divina permanecerão firmes naquele tempo de prova. Olha aqui o segredo. Só permanecerão firmes naquele tempo de prova todos os que estiverem em conformidade com a palavra do Senhor, em conformidade com os assuntos da sua consciência. Que maravilha! Estão preparados e permanecem firmes com uma fé operante. Amados, quando as trevas forem mais profundas, aliás, quando legisladores, vejam bem, seculares se unirem a ministros religiosos para legislares em assuntos de consciência, porque vão se unirem em assuntos de consciência para controlar a sua consciência e a minha, para que nós obedeçamos aos homens em vez de Deus. Mas se nós estamos preparados, firmes, como a palavra de Deus nos diz aqui a nossa permanecermos firmes naquele tempo de prova, que seremos provados nisso aí, na nossa consciência, na nossa fé. E aí realmente estaremos prontos para subir com o Senhor nas nuvens dos céus. E aí, olha só, em assunto de consciência, então se verá quem realmente teme a Deus e o serve. Aí vai haver a separação. Hoje você vai falar de Cristo, todo mundo diz que é do Senhor, que aceita, né? Ou mesmo a pessoa diz, não, eu também sirvo a Deus, nós servimos o mesmo Deus. Não.
Não, meus amados, não servimos ao mesmo Deus. O Senhor diz, quando disseram para ele, sua mãe e seus irmãos estão ali. Ele disse, meus irmãos, minha mãe, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então não tem como eu chamar fulano, cicrano de outras denominações de meu irmão, se não serve ao mesmo Deus. Não servimos ao mesmo Deus. Porque a palavra de Deus nos diz, aquele que diz que me conhece mas não guarda os meus mandamentos é mentiroso e nele não há verdade. Não tem como a pessoa disser que conhece a Deus, que serve a Deus e não guardar os seus mandamentos. Então não tem como chamá-lo de irmão. Aqui vai haver a separação e Deus tem permitido essas coisas acontecerem para que os filhos das trevas se revelem e que os filhos de Deus, os fiéis de Deus sejam separados. Que seja eu e vocês. Que seja eu e cada um de vocês, meus amados, que possamos ser separados, porque nós tememos e servimos ao Senhor, o Senhor dos céus e da terra, o Senhor verdadeiro, o nosso mestre, o nosso Criador. Quando as trevas forem mais profundas, veja bem, mais resplandecerá a luz de um caráter semelhante ao de Deus. Que esse seja, amado, quanto mais as trevas adentrarem a igreja de Deus, quanto mais essas trevas serem densas, a nossa luz seja resplandecente, que realmente o meu e o seu caráter seja semelhante ao caráter de Cristo e que a nossa luz resplandeça diante das trevas. O Senhor, amados, quando todos os outros recursos falharem, então se verá quem tem confiança permanente em Jeová. Somente eu e você, que estamos buscando e estudando em comunhão diária com o Senhor, permaneceremos, amados, firmes, confiantes em Jeová, em nosso Deus. E enquanto os inimigos da verdade estiverem de todos os lados, vigiando os servos do Senhor para o mal, Deus, amados, os estará vigiando para o bem. Aleluia! Você e eu estaremos sendo guardados por nosso Senhor. Ele será para eles como a sombra de uma grande rocha em um deserto. Aleluia! Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guie, que juntos possamos trilhar esse caminho estreito até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos, firme. Ore por mim, eu estarei orando por vocês. E juntos, amados, levemos essa verdade, a palavra do Senhor, que ela nunca falha e nunca falhará, certo? E muito breve nos veremos juntos, subindo ao encontro do Senhor nas nuvens dos céus. Um forte abraço, que Deus abençoe você, que Deus ilumine, te acompanhe, te guie no restante deste santo sábado e durante toda a semana. Um forte abraço.